Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live está só começando. Olá Jonathan, boa noite. Boa noite Daiane, seja muito bem-vinda. Olá Alessandro, boa noite pessoal, vamos todos chegando. Meu grande amigo Marcos, olha, Israel, meu personal. Eita, que essa live vai ser recheada, hein, pessoal? Aguardem muitas novidades, muitas coisas boas. Pois hoje vamos falar como os nossos pensamentos, sentimentos e hábitos moldam a saúde do nosso corpo. Estejam preparados, pois o Felipe, ele não tem papas na língua, ele é um médico reconhecido por toda a sua trajetória. Então aguardem que tem muita coisa boa vindo por aí. Vou ver se ele já entrou por aqui. Fala aí pra mim, qual é a expectativa de vocês para essa live de hoje? Mais uma, né? Convite. Entrou aqui agora. Então vamos lá, pessoal. Vou convidar o Felipe. Só um instantinho. Aqui. Acho que agora o convite foi. Veja. Olá, Felipe! E aí, querido? Boa Tudo noite, como certo? você está? Tô ótimo, e você? Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo, viu? Ah, prazer é todo meu. Quero dizer que é uma honra tê-lo por aqui. Esse convite que já foi feito há um bom tempo atrás, né? Já tem acho que uns 3 meses que eu venho te convidando, mas finalmente agora deu certo. E hoje, antes de começar essa live, eu queria apresentar o Felipe para vocês, pessoal. Ele que é o proprietário e criador do Instituto Elo, que é um centro de medicina integrativa. Então, ele aborda muitas coisas diferentes que a medicina tradicional traz, que é justamente quando o problema já aparece. Ele vai antes disso. Por isso que eu acho que ele é uma das pessoas e também mais vanguardista dentro desse meio, porque a gente vê que você vai todo contra um movimento, né? Todo contra um pensamento, todo contra uma farmácia, todo contra uma ideologia muito maior. Então, eu admiro você por isso, Felipe. E, além disso, quero te parabenizar, pois ele se tornou agora noivo da Ana, que é minha colega, a gente já fez live aqui. Então, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. Ô, querido, obrigado. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Eu costumo dizer que eu sempre adoro estar falando um pouquinho sobre saúde, ainda mais em tempos tão sombrios, né? Com Então, certeza. receber esse convite teu aí é um prazer. E agora eu tô noivo, realmente, né? Tô aqui, ó. É aquela fase da vida, né, que a gente coloca os compromissos, né, mas faz parte, né, é um ritual que é preciso e a gente vê que é necessário justamente para que o relacionamento ganhe a força que ele merece, né? Ô, Vitor, tu tá me escutando bem? Tô perfeito. Eu acabei de aumentar aqui só para ter uma altura melhor, mas está perfeito, Felipe. Tá, Então, beleza. vou apresentar para o pessoal o tema. Gente, hoje o tema é como os nossos pensamentos, sentimentos e hábitos podem moldar a nossa saúde. Por quê? Porque é muito interessante trazer a visão de um médico e justamente quando eu falo para vocês que os nossos pensamentos constroem a nossa realidade, talvez você não tenha aquele contato com a biologia do nosso corpo, como o estresse funciona quando a gente tem um tipo de pensamento. Eu acho que o Felipe é a pessoa certa e hoje que pode trazer essa visão de forma muito clara, né, Felipe? De forma que você também tem o conhecimento da energia, principalmente essa visão sistêmica que a gente reconhece quando o nosso adulto não cuida da nossa criança, então a nossa criança busca se manifestar por meio do corpo, e aí que as doenças vão surgindo. Eu costumo dizer que, às vezes, uma pessoa que traz um sintoma ou até mesmo uma doença mais grave, às vezes essa doença, esse sintoma, ela não é simplesmente apenas daquela pessoa. Então, a gente que estuda essa área mais sistêmica, que ela é uma área mais abrangente, muitas dessas doenças a gente consegue entender que são doenças do sistema familiar, às vezes. E não só do sistema familiar, às vezes do ambiente de trabalho, onde a pessoa está inserida,
né? Quantas pessoas adoecem por conta de trabalho, por conta de não estar feliz naquilo que está fazendo. Então, às vezes a doença não é só do paciente, é uma doença que foi adquirida através do contexto desse paciente. Então, quando vem um paciente para mim, por exemplo, e diz assim, eu tenho uma dor aqui, eu tenho tal doença, tudo bem, eu falo, mas é só isso? Porque parece que ele sempre traz algo específico, né? Todo paciente sempre vai trazer algo específico, que é aquilo que ele busca tratar, é aquilo que ele quer melhorar. Mas sempre a gente tem que levar em consideração que quando vem um paciente para mim, não vem só o fígado, não vem só o rim, não vem só o cérebro, não vem só o coração, não. Vem tudo isso aqui junto e ainda vem muito mais. Então, vem questões emocionais que estão relacionadas com o trabalho, questões da família, né? de problemas familiares, de problema com o filho, de problema com o marido, no trabalho, enfim. Então, se eu deixo de abordar tudo isso, né, Vitor? Eu estou deixando o quê? De colher informações que são importantíssimas, inclusive no meu tratamento. Né? Então, não é uma coisa pontual, é muito mais complexo. O ser humano é um ser biopsicossocial. Então, eu tenho que abordar tudo isso. Não adianta só eu abordar a parte orgânica que eu vou estar deixando de colher informações que são importantes. Exato. Eu acho que essa abordagem, Felipe, é algo essencial porque a gente vê que os sintomas não são mais importantes. O mais importante é o atendimento sistêmico, porque no atendimento é que você consegue fazer as perguntas, que você consegue olhar além daquela pessoa, você consegue olhar os contextos em que ela está inserida. E a gente, dentro desse meio, a gente começa a ver que o nosso meio é uma extensão da mente. Então, o que acontece? Ou você controla os seus pensamentos controlam o seu meio, ou o seu meio controla os seus pensamentos. Pois hoje eu vi uma matéria muito interessante de 3 crianças que caíram numa floresta, não sei como, nas florestas, e se adaptaram a esse meio justamente de uma forma mais animal, sem o caráter da consciência, sem o cérebro mais analítico. E a gente vê que a importância do nosso meio, mas as pessoas não conseguem perceber. Pois elas só acreditam no que elas veem, né? Aquela pessoa que só acredita naquilo que vê, ela está deixando muita coisa de lado, né? E muita coisa relevante, inclusive. Vale lembrar que tu falou uma coisa importante, o meio é muito importante. Então, desse ponto de vista, a gente tem que ter mais atenção a isso. Porque a gente sabe que a maioria dos nossos hábitos, já que tu tocou nesse assunto, a maioria dos nossos hábitos são inconscientes. Em torno de 80% deles são inconscientes. Então, a gente vive num modo automático. Por exemplo, você levanta de manhã, você acorda, bota o pé no chão, você depois dá alguns passos, vai para o banheiro, vai escovar o dente. Tu não fica racionalizando tudo isso. Tu não levanta e fala assim, vou botar o pé direito no chão, vou botar o pé esquerdo no chão, vou escovar o dente com a mão esquerda, vou escovar o dente com a mão... Não, tu não faz isso. Por que tu não faz isso? Porque se a gente racionalizasse tudo aquilo que a gente faz, isso consome muita energia. Pensar consome energia. Racionalizar consome energia. Então, isso é automático. Só que aí tem um problema também. Porque a gente pode estar acumulando muitos hábitos que são deletérios de forma automática. E sem que a gente perceba que são deletérios. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar justamente a racionalizar, a trazer para a consciência. Então, eu costumo dizer que todo tratamento de qualquer doença que seja, começa com uma coisa que é isso. É a tomada de consciência. Porque se eu não tenho consciência de um determinado hábito que é inconsciente, esse hábito para mim não existe. E se ele não existe, como é que eu vou tratar? Como é que eu vou tratar, como é que eu vou atuar sobre uma coisa que para mim não existe? Não tem como. Então, o primeiro passo para qualquer tratamento é a tomada de consciência. Que isso tem vários nomes. Tem pessoas que chamam de o cair a ficha, né? O virar a chavinha. Os insights, são os insights, exatamente. E tu tocou num outro assunto que é importante. A medicina convencional,
ela tem uma tendência de eliminar os sintomas a qualquer custo, né? Então, por exemplo, eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu nem espero nada, não vou lá e tomo uma água para ver se passa. Não, eu já vou lá, pego o remédio, tomo o remédio para ver se passa. Eu tô com um processo inflamatório, eu vou lá, tomo um anti-inflamatório. Vem uma menina aqui de 15 anos, brigou com o namorado, tá? Ela tá triste porque ela brigou com o namorado. Nada mais compreensível, né? Que ela esteja triste. Ninguém briga com o namorado e fica feliz. Então, o médico já vai lá dar um antidepressivo para ela. Nossa Senhora. Então, a É um gente caos. está tentando eliminar os sintomas de uma forma automática, de uma forma rápida, só que a gente não está pensando no sintoma. O sintoma, Vitor, sempre é a ponta do iceberg. Por debaixo daqui do iceberg tem muita coisa. Então, o Jung falava isso, né? Os sintomas é a ponta do iceberg. E todo sintoma é uma linguagem. Sintomas são linguagens. Se a gente quer eliminar a qualquer custo, a gente não está pondo atenção neles, naquilo que ele está querendo dizer para a gente. E daí a gente vai estar só o quê? Remediando o problema. O problema vai voltar depois. E daí tu vai ter que ficar tomando remédio pro resto da vida, se você só ficar remediando o problema. Exato. E Felipe, isso é um ponto bem, é uma feridinha bem aberta que você tocou, porque as pessoas elas preferem tomar um remédio do que mudar um hábito. Né? Exato. Isso que a gente percebe. Então as pessoas preferem não olhar para a dor. Exato. E manter a sombra. Mas em algum momento a porta ela vai ser batida. E vai ser com uma violência grande. Eu falo isso, Felipe. Exato. Porque, inclusive, é uma das perguntas que eu vou trazer para você, que é por que é tão importante, é tão difícil mudar, né? Por que é tão difícil mudar? Eu falo isso porque eu fui uma das pessoas que só resolvi mudar depois que o câncer veio. Depois que ele bateu na porta e chegou, opa! Mas não foi o câncer por si só, ele já nos obriga a olhar para o que está acontecendo. Agora, o câncer em metástase, ele obriga a gente a olhar para toda a nossa vida, para tudo que está acontecendo. Então, assim, a gente percebe que as pessoas elas preferem mudar nas crises, nos traumas, quando a doença vem, do que quando você está incomodado com algo e pode fazer diferente. Eu queria entender por que é tão difícil para a nossa humanidade olhar para a causa raiz dos problemas. Por que as pessoas esperam o sintoma, a doença física, né? Porque a gente percebe que o corpo ele vai recebendo vários choques de realidade, né? Primeiro o campo de energia vai perdendo a sua força. Depois vem alguns sintomas que não são nem percebidos nos exames, pessoal. Eu mesmo, quando eu fui fazer a cirurgia da tireoide, para remover o nódulo, a minha tireoide funcionava 100% bem. Então a gente vê por trás que tem uma coisa muito mais além. E os médicos não sabem dizer. Eles se incomodam com isso. Em dizer que existe uma causa que vai além dos nossos olhos. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que a medicina convencional, ela faz assim, ó. Tem uma torneira que está aberta aqui e está vazando água para todo lado, tá? E a maioria dos médicos, infelizmente, e não estou falando mal da minha classe, isso é a realidade, eles estão fazendo o quê? Eles estão enxugando essa água que está escorrendo aqui para todo lado com o rodinho e jogando ela lá para o ralo. Só que ninguém vem aqui, Vitor, e faz isso aqui, ó. Fecha a torneira. Então a gente está o quê? Agindo na consequência do problema, que é a água que está escorrendo aqui para todo lado, no consultório. Só que a gente está deixando a causa do problema de lado. Todo tratamento de qualquer sintoma, de qualquer doença, ele deveria buscar a causa do problema. É um tratamento etiológico, a gente chama, né? Que busca a causa. Então, se eu, por exemplo, estou vivendo dessa forma inconsciente, né? No automático, por isso que é difícil mudar. Porque essa tomada de consciência, às vezes, só vem quando o problema já está mais sério, entendeu? Quando o problema já está grande. E aí que vem a importância de nós, médicos, orientarmos a prevenção. Quando a gente fala em prevenção, parece algo clichê, né? Só que não, gente. Criticada. Quando você previne um problema, tu está evitando tudo que decorre desse problema depois, posteriormente. Então,
desse ponto de vista, eu acredito que seja difícil mudar. Primeiro porque a pessoa ela faz isso de forma automática, inconsciente, e às vezes essa tomada de consciência demora. E em segundo lugar, que talvez seja ainda o mais importante, é que mudar exige sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é difícil. Por quê? Porque a própria nome já diz, é confortável. É gostoso eu ficar aqui no sofá, é gostoso eu comer de tudo, não ter que me preocupar de fazer a minha marmitinha fit. Então, às vezes as pessoas ficam um pouco bravas quando eu digo a frase que eu vou dizer agora, mas é verdade. Eu costumo dizer assim, que ser doente é fácil. Agora, ser saudável é difícil. Ser doente, basta você comer de tudo, ficar ali no sofá, não fazer atividade física, acordar a hora que você quer, dormir a hora que você quer, né? Então, tu vai adoecer. É questão de tempo. Agora, ser saudável, meu amigo, tu vai ter que fazer a tua marmitinha fit. Tu vai ter que acordar cedo, vai ter que ir pra academia quando tá todo mundo dormindo. Enquanto tá todo mundo tomando cerveja, tomando vodka, gin, whisky, não sei, né? Tu tá lá com a tua marmitinha fit tomando água com limão. Então, não é fácil ser saudável, não. Eu costumo dizer que a pessoa que quer ter saúde, a saúde não vai cair do céu. Ela tem que conquistar a saúde, ela tem que adquirir a saúde. Não basta dizer ali, eu quero ter saúde. É que nem quando as pessoas chegam, eu quero ser feliz. Tem que buscar a tua felicidade, tem que buscar a tua saúde. Tu tem que pagar o preço. E quando tu se dispõe a pagar o preço, que foi o que tu fez, olha só como é que tu tá hoje. É um cara aí bonito, de sucesso, que tá curado, que tá tratado, né? Mas foi fácil? Só você sabe aquilo que você passou, né? E isso ninguém te tira, meu velho. Isso ninguém te tira, né? Então não é fácil, gente, ser saudável. Às vezes vem o paciente para mim e fala assim, ó, eu trato as pessoas pelo protocolo Coimbra, né? Doenças autoimunes. Então, como é um protocolo, Me emocionei um pouquinho aqui, desculpa. parecido para todo mundo, né? Muda uma coisinha ou outra. E daí, às vezes, o paciente chega para mim e fala assim: mas o outro paciente tem a mesma doença que eu, tá fazendo o mesmo protocolo, por que ele melhorou e eu não? Daí eu tenho que virar para o paciente e falar assim: calma, calma. Tu tá reparando as coisas que ele faz e que talvez tu não faça? Então, assim, não basta vir aqui no Dr. Felipe, tomar os suplementos, tudo certinho, bonitinho, e achar que vai melhorar, gente. Se fosse assim, seria muito simples, né? Em primeiro lugar, eu sempre digo, a pessoa que quer migrar de um estado de doença para um estado de saúde, a primeira coisa que ela tem que fazer é o quê? Abrir mão de tudo aquilo que ela veio fazendo até hoje e que a tornou doente. Sem isso, ela não vai conseguir migrar. E ela vai permanecer cada vez mais doente. Talvez a doença possa até piorar, né? Então não é fácil. Não é fácil. E, Felipe, eu até me emocionei quando você disse essa questão. Só nós sabemos as nossas lutas, só nós sabemos a nossa história. Porque a gente nunca está preparado. Exato. Nós nunca estamos preparados. Mas eu vou trazer algo que eu nunca trouxe nas lives até hoje. E pega de surpresa, né, Victor? Então, há muito tempo atrás, eu vivi uma vida que era uma vida realmente muito luxuosa, muitas coisas boas, o meio artístico que a gente vê um status muito bom. Mas no fundo, eu não era feliz. No fundo, a porta toda hora era batida, eu não queria olhar. Até que chegou um momento que eu falei para você, eu falei para mim mesmo, eu juro que esse dia foi muito marcante, porque eu falei o seguinte: se as coisas continuarem assim, mesmo tendo todas essas benefícios da vida, eu acho que eu prefiro caminhar para a morte. E de alguma forma, um mês depois, eu descobri tudo isso. Todo câncer, um câncer de metástase. Sabe o que eu vi com isso? Eu vi um chamado. Eu vi um chamado porque eu fui atendido. Só que, em vez de tomar aquilo como uma forma defensiva, eu vi como uma possibilidade de mudança. Exato. É aí que está toda a diferença. Sabe por quê? Eu agradeço porque eu também já estava estudando sobre as constelações, já aplicava, já fazia atendimentos. Mas quando eu tomei consciência que mesmo nas minhas relações eu tinha um sintoma, um aspecto de rejeição, porque eu era identificado com aborto, e a partir do momento quando você
toma consciência, você é chamado para agir. É, E aí que está o que o Felipe falou, as renúncias. Ou você decide voltar para o lugar que te adoeceu, ou você decide, como adulto, olhar para um lugar diferente, desconhecido, mas que talvez você seja muito mais saudável do que você era antes. E é nesse campo de possibilidades, de desconhecido, que você se coloca numa situação de desconforto, de insegurança, mas que você precisa arriscar. E aí Exato. que está essa dificuldade, acho que da nossa crença, sabe? Agora que a gente entra até nos pensamentos, porque a gente tem um grande desafio, acho que na nossa geração, que é saber o que nós queremos, quem nós queremos nos tornar. Porque quando você consegue entender isso, você começa a se colocar nessa busca. Então a gente vê que a tomada de consciência é o primeiro passo para isso. E o segundo passo, Felipe, que eu acho que é quando os seus comportamentos eles começam a se relacionar com as suas intenções. Então você tem um desejo ardente por essa pessoa que você quer se tornar. Então você começa a ensinar o corpo aquilo que a mente já aprendeu e começa a repetir esse processo várias vezes. Então você faz aquela pergunta para você: qual foi a minha melhor versão que eu tive hoje? Como eu posso melhorar essa minha melhor versão amanhã? E a gente vai vendo que é natural, porque você está com essa sementinha na mente. Se você não tem ela, você está com um chefe de cozinha que está toda hora fazendo os pratos, pega prato e envia prato, pega prato e envia prato, mas não olha para as dores, para as coisas, para o que está acontecendo, para o momento presente. Aí volta o comportamento automático novamente, né? Você não está racionalizando o que está fazendo, né? Exato. Então, tu tocou num assunto aí que é legal. Então, o que teve que acontecer no teu caso, né? Teve que virar a chavinha, tu tomou consciência. E tu falou uma coisa que é digna da gente relembrar aqui. Você disse que quando tu teve o teu câncer, você recebeu ele de uma forma diferente. Porque talvez tu já tivesse esse olhar, né? Então, a maioria das pessoas não tem esse olhar. Então, quando a doença vem, a primeira ideia delas é assim: nossa, eu preciso extirpar ela a qualquer momento, a qualquer custo. Haja o que houver, eu preciso extirpar ela. Então, Exato. vai lá, tira a tireoide, se for no útero, tira o útero, tira... Tudo bem, às vezes precisa fazer isso. Só que entende que se a pessoa simplesmente faz a cirurgia e depois não olha com carinho para isso, a doença volta em outro lugar, entendeu? Eu cansei de ver paciente que tem câncer de mama em uma mama, vai lá, tira a mama, volta na outra se ela só faz isso. Por quê? Porque ela tirou o quê? A ponta do iceberg. Mas e o resto? Entendeu? Então a gente costuma dizer que tem algumas doenças, e eu acredito sinceramente que todas elas sejam assim. Tem algumas doenças que têm esse perfil emocional muito forte. Então, câncer, doença autoimune, doenças neurodegenerativas, a gente costuma dizer que são doenças de modelos mentais. E sempre tem alguma coisa envolvida. É um trauma que ainda não foi bem resolvido, que ainda dói. E claro que dói, os traumas sempre doem, gente. É por isso que a gente não quer olhar para eles. É porque dói, né? É difícil olhar para o trauma. É difícil reviver um trauma. Mas a única forma de você conseguir ressignificar um trauma e se livrar dele é encarando ele de frente, é olhando para ele, é dando atenção a ele. E foi o que o Vitor fez. Ele recebeu esse câncer e ele entendeu, inclusive, que a doença era um sinal. Então, desse ponto de vista, a doença para ele foi uma dádiva. Ó, alguma coisa está errada, meu amigo, tu precisa mudar. Só que tem gente, Vitor, que recebe esses sinais, né, que o corpo dá, como tu bem falou, só que não presta atenção e continua no erro, entendeu? Então, por exemplo, se eu estou num caminho e esse caminho me levou a um destino que não é muito legal, eu estou doente, eu já estou cheio de sintoma, bom, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é mudar o caminho. Porque se eu seguir o mesmo caminho, eu vou chegar sempre no mesmo destino. Não tem como eu trilhar o mesmo caminho e chegar num destino diferente. Né? Então é preciso mudança, gente. Só que daí vem aquela história de novo. Mudar não é fácil, tem que sair da zona de conforto.
A doença tem uma coisa também que é muito comum e a gente vê, que é o ganho secundário da doença. O que que eu ganho quando eu estou doente? Eu ganho carinho, eu ganho atenção, eu ganho afeto, eu ganho presença de alguém que às vezes está longe. Então, às vezes a doença traz alguns benefícios, alguns privilégios. E às vezes é difícil abrir mão disso, né? E é difícil assumir isso também. Assumir isso é muito difícil. Então, perceba que não é tão simples, né? Não basta tomar um remedinho, não basta fazer só isso ou aquilo. Gente, é muita coisa envolvida. Teve uma pessoa aqui que disse que... Eu gostei do que ela falou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Não está aparecendo para mim os comentários. Curar é olhar para dentro, ela disse. Que foi a Valquíria, tá? E ela tem total razão. A gente costuma dizer que doença é coisa íntima. É íntima da pessoa. Então, quando a pessoa está doente, a primeira coisa que ela precisa fazer é começar a prestar mais atenção nos sintomas, nos sinais que o próprio corpo dela está dando para ela e que talvez ela não esteja prestando atenção. Então, por exemplo, eu como uma coisa, me faz mal. Eu como de novo essa mesma coisa, me faz mal. Eu torno a comer essa coisa, me faz mal. Gente, qual que é a solução? Não coma. Preste atenção nos sintomas. Então, parece uma coisa básica, óbvio, só que tem muita gente que não faz. É verdade. Então, a gente costuma dizer aqui, a Carolina gosta de falar muito isso, que o óbvio precisa ser dito, precisa ser orientado. É óbvio que tomar água faz bem, mas nem todo mundo toma, né? Pois é, isso é uma grande verdade, né? A gente vai vendo que a verdade... O que é essa tal de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? O que é esse tal de diabo? O que é esse tal de céu? Na verdade, o diabo e o céu e o inferno, eles estão na nossa mente. Eles estão na nossa mente. Então, quando a gente toma consciência, que para mim, essa verdade, que a verdade vos libertará, é quando você toma consciência. E a constelação nos possibilita compreender que existem leis sistêmicas. Perceber que existem leis que regem todo um sistema. E ainda tem a lei da autopreservação e a lei da... Qual que é a outra lei? Da sobrevivência. Né? Autopreservação e preservação da espécie. São essas leis que regem nosso sistema. E, Felipe, você trouxe uma questão importante, pois eu vejo que nós somos a única espécie que é capaz de gerar um pensamento que nos gera um estresse e a gente fica remoendo esse estresse por longo prazo. Porque o que acontece? As espécies, toda essa natureza, a zebra, quando está fugindo lá do leão, ela tem aquele movimento lá de adrenalina, mas passou 15 minutos, ela conseguiu sobreviver, o corpo dela já vai voltando a fluir naturalmente e ela não fica remoendo o estresse. Acontece que nós, seres humanos, somos diferentes. Não sei por quê, porque a gente não compreendeu com as espécies que têm um nível de consciência menor. E aí, quando a gente percebe que o nosso corpo começa a trabalhar com nível de cortisol mais acelerado, mais intenso dentro do corpo durante anos, Felipe, durante anos. Porque o pensamento ele é capaz de produzir um estresse. Esse estresse nada mais é que um químico que a gente produz. Exato. Eu tenho pós-graduação em neurociências, então eu gosto... então maravilha. A gente vai falar muita coisa aqui. Eu amo física quântica. O cérebro é a coisa mais fantástica que existe, né? E por mais que a gente estude, nunca vai ter fim. Então, tu disse uma coisa interessante. A zebra, depois que passa ali o momento de estresse do predador que está correndo atrás dela, ela, imediatamente, ela já não fica mais estressada. Por quê? Porque ela não tem um córtex pré-frontal, que é responsável pela razão, pelo discernimento, né? Tão evoluído assim como a gente. E daí o que acontece? Ela tem apenas estruturas que são mais emocionais. E quando a gente fala em emoção, no sentido mais... como é que eu vou te explicar isso? O que é uma emoção sobre a visão da manutenção das espécies? Uma emoção é uma forma rápida que a natureza encontrou de você tomar uma ação sem perder tempo, né? Então, é por isso que, quando ela sente o cheiro do leão, por exemplo, às vezes ela não precisa nem ver o leão, ela já está saindo correndo. Então, emoção é isso.
É uma forma rápida que a natureza encontrou de você tomar uma ação, uma atitude rápida, sem perder tempo, sem gasto de energia, tá? Então, por isso que toda emoção é automática. A gente não controla nossas emoções. A gente pode controlar o quê? Certos comportamentos que advêm depois da emoção. Que daí a gente consegue condicionar determinados comportamentos. Mas a gente não controla uma emoção. Se chegar alguém aqui, por exemplo, atirando, meu amigo, eu vou sair correndo, entendeu? A minha pupila vai dilatar, o meu coração vai começar a bater mais rápido para... Para de salivar, né? Vou começar a salivar, vai mandar sangue para o resto do corpo, né? Se tiver alguma coisa no intestino, você solta. Por quê? Por isso que às vezes a pessoa literalmente se caga de medo. Porque isso aí é sobrevivência. Tu precisa estar leve para poder fugir ou lutar. Então, tudo isso é automático, acontece em segundos. Então isso é uma emoção, né? E tu falou que hoje as pessoas sofrem por pensar demais, elas se estressam por pensar demais. E isso é verdade, porque para pensar na nossa sociedade hoje, a maioria das pessoas tem, em maior ou menor grau, uma certa ansiedade, né? Uma certa ansiedade é natural, é fisiológica, porque isso nos confere uma vantagem, vamos dizer assim, né? Eu estou sempre meio alerta, né? E isso vem lá de trás, dos nossos ancestrais. Só que aquele ansioso patológico, o que acontece? A gente costuma dizer que ele sofre mais na ilusão do que na realidade. Então, por exemplo, tem um problema que nem aconteceu ainda, quiçá nem vai acontecer, e a pessoa já está sofrendo. Por um problema que nem aconteceu. Como é que tu trata a ansiedade, gente? Primeira coisa, tu tem que se manter no momento presente. Então, fazer atividades que te tragam para o presente. Atividade física é a melhor coisa. Atividades lúdicas, então sair para ir para a natureza, ver o mar, entrar numa trilha, numa cachoeira. Todo mundo se sente bem quando faz isso. Por quê? Porque tu está vivendo o momento presente, né? Tá naquele momento. Tu não está nem lá atrás, no passado, remoendo traumas, por exemplo, nem lá na frente, no futuro, se preocupando com coisa que talvez nem aconteça, né? Então a gente fala que excesso de passado pode levar à depressão, pessoas deprimidas, e excesso de futuro, ansiedade, né? O interessante é que você falou da depressão e da ansiedade, mas os exames neurológicos que eu busco estudar aqui, eles têm a mesma resposta, né, no cérebro. Tanto a depressão e tanto a ansiedade, eles no cérebro eles têm o mesmo impacto, o mesmo ponto de ligação, né? Então, Felipe, o que eu gosto, você conhece o Dr. Joe Dispenza? Conheço. Uma coisa que eu adoro que ele fala células nervosas que disparam juntas, ligam-se juntas. Sim. E a gente vai percebendo por que o nosso pensamento é tão importante, pessoal. Porque a gente precisa, de alguma forma, acreditar em uma realidade que não existe nesse momento presente, pois é onde a gente consegue fortalecer as nossas crenças, fortalecer as nossas emoções e fortalecer os nossos hábitos, porque isso é tão nítido. Eu vou trazer um exemplo simples. Você vai para a academia no primeiro dia, você já chega em casa, que saco! Não tive o resultado que eu queria. Porque você precisa olhar a longo prazo, né? Só que isso, por trás disso, tem uma crença muito mais importante. Eu vou falar que é algo mais pessoal, mas é que é bíblico, né? Pedires, crendo, recebereis. E nada mais é do que você conseguir desenhar a realidade que você quer e caminhar para chegar nesse lugar. Porque a gente falou... Pode falar. Visualizar, né? Visualizar. Porque o que a gente percebe, Felipe, é que esse estresse mantido a longo prazo, ele é o que traz as doenças para o corpo. Sem dúvida. Bom, eu trabalho com isso, né, Vitor? É assim, ó, hoje a gente pode afirmar, tá, de olho fechado, que o estresse, a partir da elevação crônica do cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, né, ele é o principal fator desencadeante e de manutenção de uma enormidade de doenças. Doenças autoimunes também, né? Dentre elas, as doenças autoimunes, que é muito comum, né? Então, e eu quero deixar claro aqui que estresse, gente, estresse não é só aquela pessoa que levou uma fechada ali no trânsito e ficou brava. Não, não é isso. Estresse é muito mais do que isso. Estresse é trauma, é mágoa,
sentimento que vai sendo guardado e a pessoa não bota para fora. Tudo isso estressa o corpo. Estresse é algo que gera um desconforto no teu corpo. E existem várias coisas que geram desconforto no teu corpo, né? Então, por exemplo, pessoas que têm um trauma de forte impacto emocional, por exemplo, perdem um pai ou uma mãe, uma separação traumática, um acidente onde ela quase morreu, tá? O que acontece com essa pessoa? Existe um processo que chama desmetilação. Então, nesse momento de estresse, de forte impacto emocional, você tem uma elevação súbita do cortisol. E o cortisol age como um agente desmetilador. Ele vai lá no teu gen que está quietinho, silenciado, e ele faz assim, ó. Ele tira o esparadrapo da boca do teu gen, fazendo com que alguma doença que você tinha, mas estava calada, algum gen para determinada doença que você tinha, mas estava silenciado, se manifeste. E é o que acontece nas doenças autoimunes. Às vezes a pessoa tem um gen para determinada doença, que herdou dos pais ou dos avós, né? Só que o gen está quietinho. Então, olha só, o papel do ambiente, né? Desmetilando o gen e gerando uma doença orgânica. Olha só, isso é o que a gente estuda na epigenética, né? Então, o papel do ambiente, o que é epi? Epi é sobre, acima. Então, está acima da genética. O que está acima da genética? Nossos hábitos. Aquilo que eu como, aquilo que eu deixo de comer, o exercício que eu faço, o exercício que eu deixo de fazer, o sono, né? O aprender a dizer não. Ah, esse é o principal ponto. Eu acho que no Brasil aqui, o nosso não é levado a sério, né? Exato. Tem até uma frase que você já disse em uma live, que é do Osho, se eu não me engano. Se o teu não... Como que é, Felipe? Se o teu não... Se tu não sabe dizer não, o teu sim não vale nada. Exato. E a gente vê... Eu vejo o câncer pelo menos, não vou falar de forma generalizada, eu falo mais por mim. Porque eu vejo a bagunça que você joga para dentro. Quando você joga essa bagunça para dentro, não tem um escape, pessoal. Porque se você tiver um escape, o escape vai ser o estresse, a raiva condensada aqui no mundo aqui fora. Então, o que acontece? A sua incapacidade de dizer não volta para dentro. Exato. É isso aí. E isso é muito comum nas doenças autoimunes também. O paciente que tem doença autoimune, ele tem esse perfil de pessoa que não sabe dizer não. Então, o que acontece? Se você não sabe dizer não para uma pessoa, você acaba pegando problema que não é teu, por exemplo. Só que problema que não é teu vai te gerar sobrecarga, vai te gerar estresse. E o estresse a gente viu o que acaba de fazer, né? Agora, você imagina uma pessoa que não fala não para as outras pessoas durante 1 ano, 2, 5, 10, uma vida inteira, pegando o problema dos outros. E vale lembrar que ela já tem os dela, né? Então, o que as pessoas estão fazendo de errado? Elas estão confundindo a palavra ajuda. Ajudar a gente não é pegar o problema do outro, dizer que o problema do outro agora é teu e que tu vai resolver para ele. Quando tu faz isso, tu não está ajudando. Muito pelo contrário. Tu está botando essa pessoa numa posição inferior. Tá dizendo a ela assim... Ela perde a dignidade. Exato. Tá dizendo para ela assim, ó, como tu não tem capacidade de resolver os teus problemas, eu vou resolver para você. Daí a pessoa bate no peito, né? Só que ela também não vai resolver. Por quê? Porque o problema não é dela. Como é que ela vai resolver um problema que não é dela? E daí já gera o quê? Um relacionamento totalmente tóxico. A pessoa se coloca numa posição de salvador e a outra vai continuar numa posição de vítima. Porque assim, ó, já que eu sou incapaz, deixa ele que resolve. Só que ele não vai conseguir resolver. Né? Nunca, é um ciclo sem fim. Aí tá, só para finalizar, aí tá o problema daqueles médicos que às vezes se colocam salvadores dos pacientes. Ó, deixa aqui que eu resolvo o teu problema. Gente, médico nenhum cura ninguém, médico nenhum trata ninguém, né? O que eu faço? Eu oriento o paciente, eu sou um facilitador, né? Então, eu dou o caminho, quem tem que trilhar é o paciente. E é por isso que esse livro, que tu já deve ter lido, ele é fantástico, né? Ah, com certeza. Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. Ele te ensina como ajudar, né? Como se portar frente a uma pessoa que busca ajuda. Porque quando eu tô
querendo resolver o problema da pessoa por ela, eu não estou ajudando. Definitivamente eu não estou ajudando e ela não vai melhorar. Você está tentando resolver os seus problemas, na verdade, né? Os problemas que Exato. você não olhou na infância, que não olharam, que não, seus pais não olharam, você toma os problemas do outro para si como forma de resolver. Mas não resolve, não vai para nenhum lugar. Agora, Felipe, você trouxe outro ponto interessante, é incrível que as coisas vão se puxando, né? Você disse que lá na infância a gente carrega, já acontece alguns problemas, depois vai chegando na vida adulta, a gente tem os nossos problemas e ainda tem que cuidar dos problemas dos outros. Mas eu vou falar, e você também sabe disso, pois você já tem essa visão sistêmica, os problemas eles acontecem muito antes da gente nascer. Sem dúvida, sem dúvida. Na barriga da mãe, fala um pouco mais para as pessoas como que se dá o estresse dentro da barriga da mãe e como que chega até a criança. Tem um autor, Vitor, que ele chama Franz Rupert, tá? E ele é um cara que ele bebeu da fonte ali do Bert Hellinger, né? Que é o considerado o pai das constelações. E o que esse autor ele diz? Ele criou um termo que chama assim, psicotraumatologia transgeracional. Então, por exemplo, uma pessoa da tua família lá atrás, lá teus ancestrais, lá de trás, tua bisavó, tua tataravó, vamos supor que ela tenha participado de uma guerra. Você traz essas informações até 7 gerações depois. Informações de dificuldade, às vezes ela passou fome, ela foi maltratada. Então a gente traz isso através das gerações. Vou dar um exemplo. É por isso que eu falei no começo que às vezes as doenças não são unicamente do paciente, mas sim do sistema, né? Eu tenho uma paciente, que eu sempre gosto de contar essa história, porque ilustra bem isso. Ela tinha depressão, ela era mais nova que eu tenho 33 anos, ela tinha 20 e pouquinhos. E ela tinha uma depressão assim, que ela já tinha passado em vários médicos e tratamento convencional, toma antidepressivo, aumenta a dose, troca o remédio e não resolvia. E óbvio que não vai resolver, porque está só remediando o problema. E daí, o que aconteceu? Ela chegou ali para mim no consultório. A gente começou a investigar o antecedente familiar dela, porque é uma coisa que é corriqueira que a gente faz em qualquer anamnese, né? Então, eu pergunto dos pais, se tem alguma doença, dos avós. E o que eu identifiquei nessa paciente? A mãe dela tinha tido depressão. Olha só. Oi, Ana. Vem. Começou a falar que sistêmico eu apareci, viu? Mestre dos magos. Olha, pessoal, vamos dar parabéns para esses pombinhos que estão noivos. Muitas felicidades para vocês. Eu admiro muito vocês como casal, pois vocês expõem aquilo que tem de dentro, as dificuldades, os desafios, e vocês mostram a realidade de um casal que não é fácil, mas a gente busca sempre ali passar pelos desafios juntos. Então, parabéns para vocês. Viu? Eu queria começar a postar nossas brigas também, mas ela não deixa. Ajudou horrores, viu, gente? Super indico para vocês, tá? Inclusive, o Felipe soltou uma ontem. Eu fiz Bom, uma se não fosse a constelação, eu não estaria noivo hoje. Viu só? Gente. A gente vai vendo que... olha, eu acho que o Paulo Pimon deve ter feito uma live com o Felipe, deve ter ligado, porque a gente vai ver... O Paulo fala muito disso, né? A importância dos compromissos durante as fases da relação. Realmente, o homem... A gente tem uma certa dificuldade de receber essa conversa, mas aos poucos isso vai sendo processado, até porque a mente analítica foi a última a ser processada. Leva um tempinho, consegue. Até levei um susto, né? Foi um pedido assim, inusitado. Gente, mas maravilha. Muito obrigado pela surpresa aí, Ana. Bom, como eu estava dizendo, então, essa paciente, né, a gente começou a pesquisar o histórico familiar dela e a gente identificou assim, ó, a mãe dela era deprimida, era viva ainda, né? A avó dela também tinha tido depressão. A bisavó dela também é a mesma coisa, né? Como é que ela aqui na ponta, tá, como a última do sistema familiar, vai ser feliz se todo mundo que veio antes foi infeliz? Tu percebe que se ela aqui na ponta
fosse feliz, ela estaria indo contra o sistema familiar dela. Exato, exato. Ou seja, ela estaria desonrando a família sendo feliz. E é claro que isso é de forma inconsciente, gente, né? Ela não tinha consciência disso até então. E lembra que a gente estava falando aqui no começo, qual que é a primeira coisa para se tratar uma doença? Tomar consciência. Ela não tinha tido consciência disso até então. Tanto que depois ela chegou na casa dela e depois me mandou uma mensagem. Olha, comecei a conversar com a minha mãe e nem ela sabia que a minha avó tinha tido depressão, que a minha bisavó tinha tido depressão. Então ela estava sendo o quê? Ela estava sendo leal ao sistema familiar através das gerações de forma inconsciente. Essa questão da intraútero, né? É muito legal isso, porque hoje, Vitor, já tem, por exemplo, crianças que nascem já com dermatite atópica. Como é que tu explica isso? Sabe como é que eu explico isso? Estresse no período gestacional. Então, se o ambiente, de novo o ambiente, né? Se o ambiente, o contexto daquele casal não é uma coisa saudável, a relação entre eles é tóxica, o estresse aumenta o cortisol da mãe. Só que o cortisol passa via placenta. E o cortisol via placenta vai atingir o feto, fazendo o quê? Desmetilando já os genes do feto intraútero. O autismo está associado a esse... O autismo também, que vem sendo considerado uma doença autoimune, também está associado a esse processo de desmetilação intraútero. Claro, tem outras coisas, né? São doenças multifatoriais. Então, deficiência de vitamina D, deficiência de folato, enfim. Mas o que a gente está trazendo aqui para vocês, pessoal? Hoje em dia, as pessoas têm filhos sem fazer um mínimo de planejamento. Conhece uma pessoa ali, né? Sai com ela à noite, transa sem camisinha, depois daqui a pouco fica sabendo que está grávida, não planejou nada, e daí é óbvio que vai ter conflito entre o casal, vai ter problema, né? E quem está pagando o preço? A criança, né? E isso é um assunto, inclusive, delicado. Sabe que nos Estados Unidos já tem estados que tem que permitir para determinadas pessoas que ela possa engravidar? A pessoa tem que ter uma licença para poder engravidar em alguns estados nos Estados Unidos. Por exemplo, pessoas que têm histórico de uso de droga, uso de álcool, o Estado pode falar assim, ó, tu não tem permissão para engravidar. Sabe por quê? Porque senão quem vai pagar isso vai ser o feto. Esse é um ponto interessante e até mesmo delicado, porque a gente vai ver que o Estado começa a precisar ser pai de alguém que já é adulto. Então a gente não tem jeito, pessoal. Quando a gente fala aqui... Pois é, Felipe, a gente começa a perceber que não tem jeito, a gente precisa olhar de forma complexa para o ser humano. São muitas coisas que vão muito além. E tem pessoas que estão ainda com essa mente fechada e tá tudo bem. A questão é que você vai procurar profissionais de saúde como o Felipe, que já tem essa mente aberta, que estuda diariamente, está focado ali para compreender o ser humano que está ali na frente dele. Pois o principal de tudo é entender que ali tem um ser humano, não alguém que vai te pagar. Isso é secundário, porque senão você já não ama nem a sua profissão. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, e além disso, Felipe, eu gostaria de trazer outro ponto aí. Você falou que o cortisol passa pela placenta, já começa a afetar os genes da criança, e a gente vai para outra fase. Uma fase que as pessoas ainda não têm muito conhecimento, porque só a neurociência vai nos mostrando isso, que o nosso cérebro ele só é completamente formado ali entre os 7 aos 12 anos, dos 10 aos 12. Enquanto isso, o nosso cérebro ele vai começando a ser formulado, mas acontece que ele... Ixi, travou? Eita, travou. Tá chovendo? Eita, travou, Felipe. Vamos ver. Travou aí, pessoal, para vocês? O doutor Felipe saiu. Vamos esperar ele voltar novamente. Me conta aí, pessoal, o que vocês estão achando dessa live, hein? Eita, que tem conhecimento aqui, pessoal. Tem muita coisa.
a gente começa a perceber que todos os sintomas, eles são só a pontinha do iceberg, tem muita coisa além, muita coisa envolvida. Deixa eu ver aqui. Voltou? Eita. Vamos ver se vai voltar. Eu já aceitei aqui. Será que foi? Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Tomara que volte, pessoal. Tem muito conhecimento ainda. Fico muito feliz de tê-los aqui. Já fiz o convite para o Felipe. Vamos ver. Que diz que o doutor Felipe não consegue participar. Ixi. Eita, voltou, aí, olha só. Nossa, que loucura, cara. Eu tava tentando entrar de novo, tava dizendo que eu tava sendo impedido de fazer a live. Eu não consegui enviar, a gente teve que dar uma de rebelde aqui contra o campo, porque não foi fácil não, quase travou tudo. Mas tá escutando bem, Felipe? Tô sim, tô. Voltou 100%. Para quem não sabe, pessoal, o Felipe tá banido aí de fazer live por conta dos posicionamentos dele tão abertos, né, revolucionários, que o Instagram ainda não está aberto para isso, para esse conhecimento. Mas vamos tentar voltar aqui. Eita, travou de novo. Voltou, mas sumiu. Como está? Vocês estão nos vendo? Ai. Instagram. Aqui diz que você voltou. A gente viu o Instagram. Deixa eu ver se eu convido. Calma, pessoal, vamos voltar. Voltou, agora vai, hein? Acho que agora vai dar. Agora vai, não é possível. Pronto. Vamos lá, Felipe. Enquanto o Instagram e o Mark Zuckerberg tentando nos evitar difundir todo esse conhecimento aqui, vamos manter. Sim. Bom, onde é que a gente parou? Que agora eu nem lembro. Então, eu estava falando da parte do nosso cérebro, da formação do cérebro. A gente percebe por meio da neurociência que as ondas cerebrais, elas só estão ali totalmente concluídas no cérebro analítico dos 7 aos 10 anos, dos 7 aos 12, nesse período que a gente vê. Agora, tem uma questão muito interessante. A criança, enquanto esse cérebro está se formando, esse cérebro ele vai se desenvolvendo por ondas cerebrais de delta, de alfa, até chegar ali em beta, né? Só que tem uma coisa, a criança não pensa. A criança está acordada, com os olhos abertos, mas está sonhando, dormindo. Isso é um ponto muito interessante, porque a gente vê que os traumas, a maioria das pessoas me traz traumas do 0 ao 5, do 0 ao 7, porque a gente percebe o envolvimento dessa questão cerebral. O nosso cérebro, enquanto criança, ele está nos sonhando. Ele não tem um desenvolvimento concluído. Então, os traumas que você carrega hoje, a maior parte vem lá do passado, porque foi como a sua criança recebeu aquele trauma. E os recursos que você hoje utiliza são lá da fase de criança. E essa dinâmica explica, por exemplo, os transtornos de pânico, né? Que é uma coisa muito comum. Exato. Às vezes a pessoa nem sabe do que ela tem pânico. Por quê? Porque é uma coisa que ocorreu lá atrás. E quando hoje, no presente, né, no momento presente, ela identifica uma situação que remeta àquele trauma lá de trás, é quando desencadeia o processo de pânico. Então, para ela tratar o pânico, ela precisa tratar o trauma que ela teve lá atrás, que talvez nem ela saiba o que seja ainda, mas existe, tá? Então, por exemplo, eu
É sempre bom falar da gente, né? Fica mais fácil. Com certeza. É mais fácil, mas também é difícil. Não é tão fácil assim, não, falar da gente. Eu, quando era criança, eu tenho mais 2 irmãos, né? Nós somos trigêmeos. Então, como era difícil da nossa mãe fazer todo mundo dormir, imagina 3 crianças de uma vez, chorando, né? Ela sempre tinha uma pessoa ali que ajudava a cuidar da gente. E às vezes essa pessoa, para fazer a gente dormir mais rápido, o que que ela fazia? Ela contava história de terror, né? Dizendo, ó, se tu não dormir, o homem do saco vai vir te pegar, sabe? Essas coisas. E que eu, na minha cabeça de criança, guardei como informação, olha, hora de dormir é hora de terror, né? E hoje eu tenho problema de insônia, cara. E é difícil tratar isso, porque eu tenho que voltar lá atrás e na hora que eu durmo, eu digo para mim mesmo, né? Eu dou esse comando para mim, pro meu cérebro. Eu falo assim, ó, eu estou seguro agora. Nada vai me acontecer aqui. Você já pode descansar tranquilo, né? Não, o homem do saco não vai te pegar. Tu tá seguro aqui, né? Então, esse é o meu exemplo, esse é o meu trauma. Esse é o meu transtorno de pânico, vamos dizer assim, né? Então, cada pessoa tem o seu. E essa parte da primeira infância, ela é fundamental. A criança que tem uma infância feliz, uma infância com afeto, com carinho e principalmente com presença, que é o que está faltando ultimamente, né? Presença dos pais, né? A criança ela vai se desenvolver bem. Esses dias eu estava revendo umas aulas da minha pós em neurociências e comportamento e o título da aula era assim, como o futuro lidará com a violência, né? Então ele fala as pequenas coisas, o professor falou algumas pequenas coisas que a gente pode fazer para evitar o comportamento antissocial, não só da criança, mas depois também lá na frente do adulto, comportamento violento, né? Ele associa isso a casos de psicopatia, por exemplo, enfim, tem vários casos. E coisas básicas são importantes, gente. Eu costumo dizer que o simples é essencial, né? Então, por exemplo, num dos artigos, num dos trabalhos que eles mostraram nessa aula, mostrou assim, países, por exemplo, que suplementam ômega 3 ou que ingerem bastante peixe, como é o caso do Japão, no Japão eles consomem muito peixe, né? Esses países têm uma incidência de comportamento antissocial e violência menor número de homicídios, né? Então, por quê? Porque o ômega 3, que é gordura boa, está associado a um desenvolvimento cerebral melhor. Isso lá na infância. Lá na infância. E o que os médicos de hoje estão querendo fazer? Diminuir colesterol de todo mundo. Então, existe esse mito ainda de que colesterol é vilão. Gente, o Vitor acabou de falar aqui do desenvolvimento neurológico da criança. Existe uma coisa que chama bainha de mielina. Tá? Bainha de mielina é como se fosse uma capa de gordura que reveste os neurônios. Tá? E faz com que o impulso nervoso passe de um neurônio para o outro. Se não tem essa bainha de mielina, o impulso nervoso não passa de um neurônio para o outro de uma forma adequada. E daí a pessoa pode ter, por exemplo, perda de movimento dos membros inferiores, ela pode ter parestesia, que é a dormência das pernas. Se esse processo de desmielinização, por exemplo, acontece no nervo óptico, ela pode ficar cega, que é o que acontece na esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca a bainha de mielina. E daí essa bainha de mielina vai sendo perdida, o impulso nervoso não passa direito de um neurônio para o outro. Então, medidas simples são eficazes. Às vezes a gente fica pensando, né, tem que fazer uma ressonância magnética, um PET scan e não sei das quantas. Gente, água, exercício, alimentação, sol, vitamina D, é isso que vai te causar saúde, meu amigo. Deixar de atrapalhar o teu corpo em primeiro lugar, né? É o que eu sempre digo. Primeira coisa que tu tem que fazer para querer ter saúde, deixar de atrapalhar o teu corpo. Exato, né, Felipe? Para a gente já caminhar para o encerramento, o que você falou é básico, né? Que a gente percebe nesse meio sistêmico é que o essencial é simples.
Sem dúvida. Nós, com essa racionalização toda, em vez de colocar ela ao nosso serviço, nós buscamos complicar as coisas. Você falou da vitamina D, por exemplo, eu tomo todo dia uma de 10.000 cápsulas, tomo também ômega 3, tomo multivitamínico, a gente faça exercício físico. E agora uma coisa muito interessante que você trouxe foi dos altos comandos, né? Que a gente traz para o nosso consciente. E isso é muito importante, pessoal. Perceba que essas falas de cura que a gente utiliza na constelação, e o doutor Felipe trouxe, é que a gente fala com o nosso eu daqui de dentro. Um eu que já passou por muitos traumas, um eu que tem traumas que nem sabe, que só porque ele faz parte de um sistema, ele já sofre as consequências dessas circunstâncias. Mas o que acontece? Então não tem solução? Tem. Graças à neurociência, por meio da neuroplasticidade, a gente vê que nós não somos programados para permanecer o resto da vida agindo da mesma forma. Aí também vem a epigenética e nos diz que nós não estamos condenados a ativar os mesmos genes doentes dos nossos antepassados. Então perceba, você pode criar o seu destino. Com seus pensamentos, com seus sentimentos e com bons hábitos, você pode caminhar para um lugar mais saudável. Mas a gente volta para aquela sempre frase: o seu adulto precisa cuidar da sua criança, pois só ele sabe o que ela precisa. Simples. O adulto precisa sempre estar vigiando a criança, né? É bem isso. E isso tem que valer para os pais também, né? Não é fácil ser pai, ser mãe. Mas uma das coisas que eu percebo muito é que ou prende demais ou solta demais as crianças. E nenhum dos dois é benéfico. Então tem que ter ali um equilíbrio. Eu sei que é difícil, tá, gente? Tem que ter um equilíbrio entre permissividade e limite, né? Porque daí sim a gente vai estar criando crianças fortes. Então, essa geração de hoje, o que me parece é que falta limite, antes de mais nada, né? Falta o não, que o não é o limite, e o limite quase sempre vem da figura paterna, que é o masculino. Tudo bem, em alguns casos a criança não tem pai, o pai faleceu, mas ainda assim tem que ter limite, né? Crianças que nascem sem limite, e o limite é esse não que falta, né? São as crianças que, quando adultas, vão ter problema com obedecer ordens, vão ter problema com a lei, vão ter problema de adição, vai ter algum vício. Claro que não é uma regra, né? Mas é o que a gente costuma ver. E tudo isso precisa ser abordado, né? Quando a gente fala que os pais precisam ser mais presentes, o que eu estou querendo dizer? O pai e mãe é uma coisa que é função. O pai e mãe não vai ser pai e mãe pro resto da vida. A função do pai e da mãe é fazer com que o filho seja pai e mãe dele mesmo. Internalize a função pai e mãe. Quando o filho consegue ser pai e mãe dele mesmo, é sinal que os pais fizeram um bom trabalho. Agora ele é adulto, ele se vira sozinho. O meu pai falava assim para mim, quando eu fiz 17, 18 anos, meu pai falava assim para mim: se vira, tu não é quadrado. Ele falava assim para mim. E eu me virei. Eu me virei, né? Tô aqui. Então, às vezes, tem que dar um puxão de orelha, tem que ter senão, tem que botar de castigo. Dói pro pai? Lógico que dói botar o pai de castigo, puxar a orelha do filho, dar um tapinha ali, né? Só que às vezes é necessário, gente, né? É o limite, tem que dar limite para a criança. A função pai, ela tem um prazo também, né? Sem dúvida. Quando passa do prazo, ela se torna até um abuso. E isso no Brasil é muito difícil até a gente falar aqui abertamente, porque é algo que a gente vai compreendendo aos poucos, porque é nesse ponto que você tem o respeito com os seus filhos. Mas esse respeito, ele devia começar lá atrás, né, Felipe? Ele devia começar quando a gente vê a criança como uma criança, mas que ela não pertence a nós. Eu não posso falar ainda 100% porque não chegou essa hora, nessa fase. Mas tu tem razão. Mas a gente tem, por exemplo, eu acho que um dos métodos de futuro de ensinar as crianças é por meio da visualização, da meditação, trazendo para o silêncio. Porque, querendo ou não, é aí que o nosso cérebro ele começa a se organizar e entrar em coerência. Né? E são algumas questões assim
que a gente vai percebendo que só a vida vai ensinando, que nós vamos passando para os nossos descendentes, mas porque a vida é assim, né? A gente não pode ser, ninguém é 100% perfeita, graças a essas dores que eu passei, graças às dores que você passou e que você pode se tornar quem você é hoje, né? Tem uma frase que eu gosto, então, para finalizar, que é assim, ó. Caiu. Nossa, acho que tinha caído. Tá me escutando? Estou escutando, mas eu acho que caiu porque algumas pessoas até saíram, mas pode falar, fica à vontade. Tu falou aí dos contextos, né? A gente falou bastante em contexto hoje. Então tem uma frase que eu gosto que é assim: nós sempre vivemos a partir de um horizonte de compreensão condicionado pelas experiências vividas. Você tem as tuas, eu tenho as minhas, cada pessoa tem as suas, né? E às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente não sabe tudo que ela viveu. Então eu não posso simplesmente apontar o dedo para ela e julgar ela. Eu não conheço ela. Eu não sei tudo que ela passou, né? Então tá faltando um pouco de compreensão, de empatia, né? De olhar para o outro com um olhar mais compreensivo, vamos dizer assim. Não é difícil, né? Mas é aquela história, a gente só dá aquilo que recebe. Uma pessoa que não recebeu carinho, não recebeu amor, não recebeu atenção, ela não sabe dar. Ela não recebeu, ela não sabe o que é isso. Daí aquela pessoa, por exemplo, você vai abraçar ela, a pessoa se sente até mal dentro de um abraço, né? Ela não sabe o que fazer, ela fica desesperada. Ela quer que você saia logo, para de me abraçar. Ou seja, é uma pessoa que não sabe receber carinho, não sabe receber afeto. Ela nunca teve, né? É difícil isso. Por isso que eu acho que a nossa profissão, eu digo a minha como constelador, também advogado, mediador, você como médico, o principal eu acho que é reconhecer que do outro lado existe um ser humano. A gente estuda, domina as técnicas, como o Jung diz, né? Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma, seja apenas um seja ser outra alma humana. E a gente percebe que está no simples. O único caminho que existe é a evolução, Felipe. Não existe outro caminho. Sem dúvida. Concordo contigo. E para isso a gente vai passar por muitas dores, por muitos desafios. Eu podia estar fazendo dancinha aqui, brincando, você podia estar falando elos aí, mas a gente percebe que nesse lugar é a criança que toma conta. E quando o adulto toma o lugar necessário para estabelecer os limites, impor os nãos que a vida nos pede, é que a gente percebe que a evolução não precisa ser tão dolorida. Às vezes você vai passar por uns desafios para a doença chegar ali e mostrar para você que ela está perto. Hoje, Felipe, o principal ponto é que se eu olhar para trás, eu sei que ela está aqui. Sim. Que ela vai sempre estar comigo. Sempre que eu precisar lembrar de tudo que eu passei, eu posso olhar para ela. Eu não fujo, eu não escondo. Mas a questão é que eu olho para frente, eu olho para a vida. Nesse lugar, eu sei onde eu quero chegar. E você também sabe porque você leva os seus pacientes para um lugar melhor. E a vida, a nossa parte, a gente está fazendo por uma vida melhor. E a gente vai ser retribuído, consequentemente. Muito bonito isso que tu falou, cara. Bem legal mesmo. Então, eu me sinto honrado aqui de ter podido participar dessa live contigo. Eu adoro conversar com as pessoas. E por mim, eu fico aqui até amanhã. É um diálogo, né? A gente ficou trocando ideia. E eu gosto de saber da história das pessoas. Então, por isso que a minha consulta é demorada, eu demoro bastante. Eu me interesso, eu gosto de saber. Mas o que está acontecendo? Me conversa. Fala comigo, me conta. Então, eu gosto de saber. Porque se eu não entender o paciente, eu não entendo a doença dele. Então, tem uma frase que diz assim, ó, é mais importante conhecer o doente que tem a doença do que a doença que o doente tem. Entendeu? Porque quando eu conheço só a pessoa, eu conheço a doença que ele tem. Mas nem sempre conhecendo a doença eu consigo conhecer a pessoa. Entendeu? Poxa, você entrou em Napoleon Hill falando que nós deveríamos conhecer as pessoas e as leis da natureza antes de conhecer as leis jurídicas, as leis médicas e tudo mais. Porque esse é o ponto, né? E você tocou em outro assunto, só para complementar, que o poder das perguntas, né? São as perguntas que nos fazem gerar essa autoconsciência. Porque quando você mostra a solução para o outro, você pode entrar num estado de arrogância, inferiorizar a pessoa. E no final dos contos, né, Felipe, como já diria o Hipócrates, o poder de cura está sempre com o doente. Na verdade, é o Hipócrates, mas eu só vejo o doutor Fernando falando. Sim. Fernando é fantástico também.
é muito conhecimento. A gente percebe que essa área médica está evoluindo muito. É muito bom ter para você pessoas ver, como tem você. outros autores que dizem a mesma coisa, só que em frases diferentes, né? O Sêneca já dizia, né, que é parte da cura o desejo de ser curado. Então, tá sempre no próprio paciente, na própria pessoa. Ele precisa só despertar isso. Esse despertar talvez seja a consciência, né? Então, de tudo acho que a gente vai falar aqui, isso é o mais importante. Enquanto não desperta a consciência, meu amigo, não há Cristo que faça. Daí não adianta o familiar vir e ficar dizendo, oh, tu precisa se alimentar melhor, tu precisa fazer atividade física, tu precisa fazer isso, aquilo, aquilo. Não, o paciente só vai mudar quando ele sentir que chegou a hora, quando despertar a consciência. Senão ele não muda, não adianta. E cabe a nós, profissionais da saúde, mostrar para ele determinadas coisas para que ele talvez desperte mais rápido. Porque isso tem como fazer. Tem como eu estimular essa consciência nele para que ela seja despertada. E aí que tá. Porque daí a gente ganha tempo, né? E tempo, quando a gente fala em saúde, é muito importante. O tempo é fundamental, né? Felipe, para fechar aqui, eu ia falar dos meus hábitos da acupuntura e do reiki, que eu acho importante a gente trazer esse equilíbrio, não só quando a doença já chega, né? Então, não é só constelação, não é só o reiki, são várias ferramentas hoje que existem que nos ajudam a ter essa tomada de consciência. Então, aquilo que serve para você, que te ajuda a ir para um lugar melhor, pega para si, aproveita e vai. Seja feliz, esse é o caminho. Se você for feliz, você não tem tempo para incomodar os outros. Né? Gente feliz não incomoda, né? Felipe, quero dizer que foi, poxa, quanto assunto, hein? Quanto conhecimento nessa live. Dá para fazer um monte, né? Dá para fazer um monte. Isso. O que você precisar, é claro que não sei quanto tempo vai durar essa limitação aí do Instagram, você pode me chamar aqui que a gente aborda o tema, a gente traz, porque é leve, é gostoso, a gente vê que é natural, vai fluir. E foi um momento muito feliz para mim de ter tido essa oportunidade com você. E estamos abertos, viu, o que precisar, felicidades para você. E desejo muita sorte na sua profissão, principalmente que você está realmente fazendo a diferença, né? Esse é o principal ponto. Você não está ali esperando a dar na hora, você não se preocupa ali com se o dia está nublado, se está calor. Você simplesmente olha para aquela pessoa que está na sua frente, faz as perguntas, dura o tempo que for, para que ela consiga trazer essa consciência para si. Então, é muito digno de tê-lo aqui. O que precisar é só chamar, viu? Querido, eu que agradeço, foi um prazer enorme, foi muito legal conhecer a tua história, mesmo que um pedacinho dela, né? Então, parabéns aí pela tua luta, pela tua transformação, pelo jeito que você enxerga a doença, né? E talvez se você não enxergasse desse jeito, tu não teria tratado. Então, tu é um cara que aprendeu com a doença, continua aprendendo, e agora está ensinando e passando isso adiante para as outras pessoas. E isso faz muita diferença. Às vezes, tudo que o paciente precisa é alguém que olhe para ele e dê atenção para ele. Só isso, mais nada. Né? Então, ainda que você não seja médico, você está no teu papel de constelador, de pessoa que se preocupa com a saúde das pessoas, tem uma visão mais aberta, tá aberto para receber novas informações. E não tem como não ter sucesso. Tu tem o teu propósito agora, por isso que tu tá aí, feliz, fazendo o teu trabalho, coisa que até então tu não tava, e não à toa tu adoeceu, né? Então, nada é por acaso nesse mundo, né? Então, obrigado pelo convite e vamos marcar outras, né? Porque tem bastante papo pela frente. Com certeza, Felipe. O que precisar é só chamar, viu? Deus te abençoe aí a união de vocês. Obrigado. E é isso, que precisar, estamos aí, viu? Valeu, pessoal, a todos que assistiram e ficaram até agora conosco. Sigam lá o Felipe, @Felipe, Dr. Felipe Belanda. Dr.Felipe Belanda Trofino. Sigam lá ele, pessoal. Nós conseguimos romper aqui a barreira do Instagram. Desafiamos todos os desafios, mas deu certo. Obrigado, meu Felipe. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Bom descanso. Licença.